Dividimos esse debate sobre a reforma tributária em basicamente 3 painéis. Nesse primeiro painel, a gente quer trazer os reflexos da reforma tributária do ponto de vista da arrecadação pública para estados e municípios. E nos outros 2 painéis, nós falaremos sobre o reflexo para contribuintes, para empresários. Então, nesse primeiro momento, não importa muito para o contador, não importa muito para o advogado, importa muito para o cidadão, porque a depender da reforma que vier, as receitas serão alteradas. E como assim? Só para contextualizá-los em relação a Itabuna. Em Itabuna, o nosso orçamento anual é de aproximadamente 600 milhões de reais. Então, para ficar uma conta fácil, todo mês, Itabuna conta com uma receita de 50 milhões de reais. Só que, do total dos 600 milhões, Itabuna arrecada 100 milhões. E os outros 500 milhões são repassados pela União e pelo Estado da Bahia. Então, uma reforma tributária que modifica o imposto do município, que é o ISS, já causa um certo medo. Porque dos 100 milhões que Itabuna arrecada, 60 milhões advém do ISS, que será agora modificado. Agora, dos 500 milhões que Itabuna recebe, 100 milhões vem do ICMS, que é aquela cota parte que é o valor adicionado ocorre no município e que o município recebe do Estado da Bahia. E os outros 400 milhões vêm de outras fontes, com maior destaque para o Fundo de Participação dos Municípios, que é composto por 50% do IPI, que também vai ser alterado. Então, olha como a reforma tributária mexe com muita coisa. Eu agora não estou falando do cidadão que paga, estou falando do cidadão que recebe serviços, porque, afinal, tributo tem a ver com receita carreada aos cofres públicos, que será convertida em bens e serviços. Então, a reforma tributária, ela altera o ISS, criando o IBS, e altera o ICMS, que também cria o IBS. E tudo isso altera a receita própria e a receita transferida. E altera o IPI, que compõe 50% da sua receita, o Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa reforma ela tem que ser feita, não apenas pensada no que o contribuinte paga, mas no que o Estado recebe e no que o Estado transfere. E por conta desse reflexo, que vai, não apenas em municípios como Itabuna, mas municípios menores, que vai sentir diretamente, porque perderão o poder do ISS, o Estado perderá o poder do ICMS. Por conta desses reflexos, resolvemos trazer aqui 2 grandes colegas e amigos que no dia a dia lidam com o tema. O professor Elcônio, ele quase que brincando, nasceu junto com o ICMS. O professor Elcônio estava conversando com o Nélio ali, que é do primeiro concurso, doutor Nélio, de auditores do Estado da Bahia. Então, na época que não tinha ainda o ICMS, era ainda o ICM, e o professor Elcônio está aqui, ele estudou na Europa sobre o IVA, então tudo que a gente fala de IVA na Bahia, a gente tem que trazer o professor Elcônio para o debate. E o professor Arthur é o homem do ISS, que é auditor do município de Salvador, e trabalha também em alguns municípios orientando-os sobre o ICMS que retorna. E como essa reforma tributária vai mexer com tudo isso, a gente precisa bater um papo com esses 2 grandes nomes. Lembrando, por exemplo, que se o prefeito de Itabuna não está aqui, e a razão o secretário já deixou bem claro, está em Brasília buscando alguma coisa para cá. Então é essa a relação que a gente tem medo, e nós iremos durante o debate aqui tratar de outros temas, como o Conselho Federativo e outros reflexos mais dessa reforma tributária. Então, nesse primeiro momento, a reforma será voltada para as receitas públicas, que serão totalmente modificadas com as transferências e com a sua arrecadação. Eu passo a palavra ao professor Elcônio, que iniciará falando sobre o tema da sua expertise aí. Bom dia a todos. Quero saudar o professor Harrison, nosso colega lá na UFBA, professor Arthur, Prefeitura de Salvador. Realmente é uma alegria muito grande voltar aqui a esse teatro, né? Estivemos aqui em outra oportunidade, e conversar um pouco com o cidadão, que é, em qualquer reforma, o elemento mais importante. A cidadania fiscal é uma coisa que nós, brasileiros, precisamos nos acostumar. E essa história de trabalhar
com reforma tributária, os advogados sempre dizem que toda hora tem alteração, altera aqui, altera ali, quer dizer, é muita alteração, vira, como diria Alfredo Augusto Becker, né, um verdadeiro carnaval. Como o carnaval na Bahia não é uma semana só, né, tem carnaval o ano todo, vocês imaginem a dimensão que é a legislação tributária. Eu, pelo hábito, eu vejo que ela é inevitável. Desde que eu me apaixonei pelo direito tributário, né? Não sei se foi paixão pela pessoa errada, mas me apaixonei pelo direito tributário, que eu vejo que a alteração. Nós, de tributário, trabalhamos com um fato social que é altamente mutável. Não dá para que a gente não acompanhe. E olha que o direito tributário está muito atrasado. A gente sempre está atrasado, como é o próprio direito no mundo, né? É uma das ciências que não consegue acompanhar como a tecnologia. Direito é muito atrasado. Nós temos coisas assim, continuamos falando de upiano, papiniano, tribuniano, que não nos interessa, ou estão dando exemplo do homem das cavernas, e a necessidade de evoluir. Pessoas da minha geração assistiam à mudança do sistema em relação à tributação do dia para a noite. Inventaram o overnight, que no dia é uma coisa, no outro dia é outra, e a tributação fica parada às vezes. Nós perdemos a oportunidade de tributar ganhos especiais em ocasiões especiais, aplicando uma legislação tradicional, coisa que alguns países na Europa não conseguem. Tem um fato novo, é necessário que o Estado se interesse por esse Estado e venha tributá-lo da maneira devida, e não esperar. Tem muita gente que ganha dinheiro efetivo por conta de uma legislação atrasada, às vezes injusta, às vezes equivocada, mas isso vai de alguma maneira, sei lá. Por isso que não me estranha muito essas mudanças. É claro que essas mudanças têm, às vezes, o pecado de serem pouco transparentes. Mas isso parece ser uma das marcas, as características daqueles que detêm o poder no Brasil. Não fazem questão de não serem transparentes. E em tributário parece que quanto mais complicar, melhor. Quando, à luz daquele cidadão que verifica alguma alteração e não entende, parece que o propósito era exatamente esse, que ele não entenda. E aí diriam alguns administradores tributários equivocados, disse que nada, deixe complicar, porque aí ninguém entende e injustamente pagam. Se costumava dizer, não, essa norma aqui não vai entender. E eu começo a falar de normas constitucionais. A Constituição não foi feita para advogados, a Constituição foi feita para o cidadão comum. Quem precisa entender a Constituição não é um advogado nem um bacharel em direito, é o cidadão comum. E dentro da nossa Constituição tem coisas incompreensíveis, que até hoje, desde 88, não se entende exatamente o que ela quis dizer. E aí aparece agora uma slide que mostraria a ideia de que retoma a simplificação, mas parece que isso só é jogada de marketing, porque simplificar não é a boa vontade do pessoal, principalmente agora, junto aos amigos de economia, resolveram criar. Agora, além do tributês, tem o economês. E não entende, o cidadão comum não entende. E quando eu digo cidadão comum, é os quase 10% de alfabetizados que tem por aí. Você estuda e não entende. A simplicidade, doutor Harrison, parece que é o caminho da complexidade. Ele quer chamar de simples uma coisa que ele não entende. Aqui no Brasil tem um vício em relação à formação de leis, que normalmente ela é feita por aquele que pensa e condensa. Uma das coisas mais complicadas em direito é a chamada interpretação autêntica. Para mim, é das mais equivocadas, porque quando você faz a norma, é necessário que ela seja destinada ao cidadão, e quem tem que entender a norma não é você que fez a norma, mas o cidadão comum. É ele que precisa entender. Então, quando nós não temos pessoas que fazem leis e pessoas que interpretam, na Fazenda eu digo porque, de modo próprio, participei por todas essas fases. Nós tínhamos a ideia, levamos a ideia para discutir, transformarmos em projeto de lei, isso as mesmas pessoas. Íamos à Assembleia Legislativa discutir, depois que a Assembleia aprovava,
a maioria, infelizmente, dos nossos parlamentares, talvez por conta de muitos afazeres, não tem muita ligação com o projeto. O senador pela Bahia, outro dia, na televisão ou no rádio, disse que da reforma tributária os deputados não entendiam nada e votavam de acordo com as lideranças. Eu fui testemunha, porque representei a Bahia durante vários anos lá na COTEP, que a Comissão Técnica Permanente era do ICM, agora é do ICMS, no IBS vai tomar outro nome, né? E a gente passava discutindo lá no hall do hotel uma série de coisas e tal, e aí levava o projeto para ser alterado lá na comissão especial, e quando o deputado que votaria contra, porque não aceitou os argumentos apresentados inicialmente, o líder da bancada chegava na porta, literalmente na porta, pegava uma folha de ofício e escrevia: leva ao conhecimento de Vossa Excelência, presidente da comissão, de que o deputado fulano de tal deve ser substituído pelo deputado fulano de tal. Porque o deputado que estudou, que tentou aprender, que tentou entender qual era a norma, não interessava a ideia do partido. E aí, na hora, a gente ficava chateada. Na Bahia a gente dizia, ficava puto da vida. Como é que a gente estuda, quando chega na hora de apresentar o voto para poder melhorar a redação, o líder do partido chega e convida outro deputado, também na porta, diz: olha, vá lá. O cara nem ocupa, não sai para ocupar, ele fica lá mesmo, voto contra. E aí tal. Quer dizer, isso decepciona, não aquele só interessado, mas o cidadão comum. E aí a reforma agora fala em simplicidade, não tem como, deve ser brincadeira. Porque não é simples. Podem ler, está aí as informações, né? Todo o complexo de leis que tem, não entendem. Eles não ajudam. A língua portuguesa tem algumas dificuldades de entendimento pelo seu polissignificado. Já é uma dificuldade. Na língua inglesa é um pouco melhor. Mas a gente tem dificuldade. E na hora de esclarecer, não esclarece. Eles não gostam de coisas simples. Fica parecendo certo tipo de bacharéis em direito que gosta de coisa complicada. Aí quando vê a coisa assim, diz: que beleza, ninguém vai entender, ótimo. É aí, como diz um colega meu, que eu me divirto. Ou seja, é aí que eu pratico a anticidadania. O cidadão não entende o que quer dizer. Estendo também aos colegas contadores, que às vezes criam, está aí o Simples Nacional, que é uma excelente ideia, mas começa a sofrer distorções. O cidadão comum chega a olhar assim: rapaz, isso aqui é muito simples, vou arranjar alguém que me explique, porque está simples demais, e não entende. E esse simples agora também tem uma relação com coisa. Por isso que, inicialmente, eu digo, doutor Neres, de que uma das dificuldades é a dificuldade da linguagem. Eu sempre disse isso. A outra é a seriedade. Parece que pessoas envolvidas em processos legislativos não têm a seriedade do cidadão comum, daquele que precisa sobreviver. Não se tem a noção exata do uso do recurso público, para onde vai o dinheiro. Há pouco o Harrison falava da distribuição da receita, né, em Itabuna, e pouca gente sabe, mesmo o morador de Itabuna não sabe como é que se gasta o dinheiro. E esse é o motivo principal de que você deva colaborar. Tenho, para concluir essa primeira parte, é de que no Brasil tem uma linguagem muito... Contribuinte no Brasil não é quem contribui. A história da repercussão, que acompanha desde o ICM, não é bem explicada, nem nos meios acadêmicos, nem nos meios parlamentares. Poucos temas, como a repercussão tributária, é discutível. A própria história da forma de como calcular, uma coisa que parecia simples, né? Parece complicada. O ICMS assumiu a história da própria base de cálculo, está dentro dela, frontalmente contra a própria Constituição de 88. Não poderia o ICM compor a sua própria base, mas se entendeu, e o STF, que, diga-se de passagem, é uma outra novela brasileira, principalmente lastimando a atual composição do atual STF, na minha opinião, uma das piores formações que teve na minha história, e olha que eu sou um pouco mais velho, então eu já lido com isso há muito tempo, e a relação com o STF sempre existiu. Então é uma das lamentáveis. O STF virou receptáculo de ex-advogados do chefe que o nomeia.
Acho a advocacia uma das profissões mais importantes do contexto social. Mas eu não posso pegar meu advogado e colocar para me julgar no Supremo Tribunal, independente da sua capacidade ou não. Essa é a nossa opinião. Creio que esse foco da palavra contribuinte, no Brasil, é para confundir. Você que paga o ICMS e você que vai pagar o ISS. Mas não é assim que pensa o direito. O direito diz apenas que você tem, como contribuinte, o direito de repassar, ou de percutir na outra pessoa. Mas o contribuinte é você, empresário. Isso parece que no ISS precisa ser rebatido. Quem é o contribuinte é aquele que efetua a entrega ao Estado. Mas quem sofre o ônus somos nós, consumidores, aqueles que, de alguma maneira, têm o dispêndio. E aí, pontuando já uma coisa, Hércio, que me chama a atenção, é a história da cesta básica e da possível devolução. Isso, né? Como diz o Dr. Herr, um cashback. Aliás, resolveram americanizar alguns conceitos no Brasil, acho uma coisa provinciana. Eu estudei na Espanha, e lá mouse não é mouse, é raton, porque aquilo é um rato. Isso é raton, eles têm muita preocupação. Aqui a gente começa a falar em cashback, na verdade é a devolução do imposto. Isso, não, vamos optar pela desoneração da cesta básica. A desoneração da cesta básica é um grande equívoco. É um grande equívoco. Por quê? Porque a cesta básica, quando ela é desonerada, ela atinge ricos e pobres. Então, os ricos vão comprar feijão no mesmo preço que vai comprar a pessoa mais pobre. O cashback, ou essa devolução que se fala, uma tentativa já feita, um ensaio feito no Rio Grande do Sul, por um colega gaúcho, que inclusive estudou lá na Espanha, é uma ideia mais interessante. A necessidade de identificar-se quem é realmente aquele que sofre a repercussão para devolver o dinheiro. E isso não é novidade, e os meios eletrônicos facilitam isso muito. Já existiu lá no Uruguai, não estou comparando Brasil com Uruguai. A economia do Uruguai não cabe na Avenida Paulista. Então, não estou comparando, estou falando de mecanismos, de forma de tratar. Eles identificam, através do cartão de crédito, né, qual é o seu nível social. Então, se eu compro uma cesta básica, Hércio compra também os ingredientes da cesta básica, a depender do meu nível de renda, terei ou não um abatimento. Isso é muito comum. Com a história do cadastro social, etc., isso poderia ser feito. Mas aí, quando saiu a emenda chamada aglutinativa, para mim a emenda aglutinativa é aquele negócio que o cara sai, o pessoal que sai correndo, né, naqueles corredores de lá do Palácio do Congresso Nacional, aliás, longos para poder dar tempo a ter lobby no meio do caminho, sai do gabinete de um jeito, e quando chega na comissão, e pior quando vai para o plenário, aí é que tem emenda. Sou testemunha, e nós, auditores, somos, teoricamente, vítimas de emendas feitas no corredor, e que nem o próprio relator sabe o que está dizendo, lê e não entende. E isso volta a acontecer. Por isso que não se iludam. O que as pessoas mais simples querem é uma cesta básica mais barata, que tenham condições de viver. E não adianta, hoje, vários produtos da cesta básica, quase todos, já são isentos. Nós não temos, e encerro assim a minha primeira parte, os produtos hortícolas e frutícolas, frutas e verduras, sempre foram isentos do ICMS. Nem por isso ele alcança um custo mais barato. O que é que influencia no preço do feijão, das hortaliças? É a produção. O imposto, no caso atual, não existe. E ninguém compra aqui frutas, principalmente, inclusive frutas importadas, que também não pagam ICMS. E tem cada vez custo mais elevado. Isso não existe. Tem uma outra tributação que me chama a atenção, e com isso eu lembro a vocês também a questão dos números no Brasil. Parece que nós não somos muito afetos. Outro dia eu vi um outdoor que é bom a criança aprender matemática, porque ela aprende não somente a dividir a conta, mas dividir também a comunidade. Você precisa dividir com as pessoas. E essa é uma questão pontual. Há necessidade de que haja
momentos de números que no Brasil é muito fraco. Cada número, a gente parece, em vez de ter um IBGE, né, que pudesse fornecer dados importantes, já que hoje tudo trabalha com dados, as informações não são verdadeiras. A nossa relação com a Receita Federal e com a Receita Municipal é sempre uma relação de desconfiança. Os entes tributantes no Brasil, digo isso muito à vontade, não confiam um no outro. Os números que os estados apresentam, a União não aceita, o número que a União apresenta, os estados não aceitam, e a mesma realidade deve acontecer com os municípios. Nós não temos confiança, os números mentem. Ora, se os números mentem, eu não posso tomar decisões justas e coerentes com números que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Eu só lembro, para que a gente não fique bêbado de tanta besteira, a tributação da cachaça. Eu sou do tempo que cachaça era sempre uma boa ideia, inclusive boa ideia de não pagar tributo. Porque nos pequenos alambiques e na forma como não tem tributação, porque é um movimento da comunidade. E aproveitando também a ideia de que a formação de preços, que é uma coisa mais importante, o Brasil também é um pouco desleixado. A gente não conseguiu, doutor Harrison, saber exatamente qual é a planilha de custo de um automóvel no Brasil. Não consegue. Trabalhei em alguns convênios envolvendo Anfávia, Fenabrave, etc. A gente não consegue ter acesso como é que se custa, quanto custa um veículo ou um bem móvel de maior valor no Brasil, que são os automóveis. Então, eu acho que a ideia de simplificar, a ideia de trazer coisas que o cidadão comum possa conhecer, é um dos caminhos, das trilhas que deveriam seguir os parlamentares. Acho que a gente ao longo pode conversar, inclusive, sobre a história de quem ganha, quem perde, mesmo com esses números equivocados. É claro, para mim está muito claro que a reforma traz um aumento da carga tributária, mesmo aquela demagogia, não, vamos manter. Primeiro que não deve manter, porque as despesas aumentam. Eu não posso ter, como se projeta na própria reforma, a ideia de se manter a arrecadação não. Nós precisamos crescer a arrecadação, porque as demandas sociais crescem no dia a dia. E o aumento da carga tributária é outra coisa. Nós podemos aumentar a receita sem aumentar a carga tributária. Basta aumentar a base. E isso, infelizmente, não acontece. Por isso que a minha mensagem inicial seja de repensar a história dos números, ver como ele realmente atinge e trabalhar com confiança. Quando começam a falar em expressões em inglês, etc., e tal, eu já acho que aí está querendo misturar alguma coisa, split para lá, spread para cá. Eu quero saber o que é comum. O que o cidadão quer saber é quanto paga. Tem outras histórias também, envolvendo o IPVA, envolvendo o ITD, etc. Por favor.